Graça e paz, queridos. Eu acostumei com esse banquinho aqui. Tem um amigo que está nos ouvindo agora, e ele mandou um e-mail para mim, diz o seguinte: algo está acontecendo. Só entre janeiro e fevereiro deste ano, 9 executivos de grandes bancos suicidaram-se. Um deles com 8 tiros. Imagina um suicídio de 8 tiros. O bicho era duro de morrer. Mas a maioria prefere jogar-se de prédios. Agora, antes de ontem, 5/3, suicidou-se uma executiva da nova moeda mundial, chamada Bitcoin. A nova moeda. Dê uma olhadinha nisso. Eu entrei no site para dar uma olhada. É uma coisa assim que está gerando um terror. Salmo 91. Salmo 91. Vamos começar do 1 e nós vamos até o 6. Ainda temos um tempo para ficar aqui nesses versículos para a gente estar olhando. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua palavra, porque neste mundo tudo passa. Até o céu e a terra vão passar, mas a Tua palavra nunca passará. E é baseado na Tua palavra e na confiança que Tu nos dás através do Teu Filho Jesus Cristo, que nós confessamos a nossa dependência de Ti. E esperamos que fales aos nossos corações, para que em tudo Jesus Cristo seja glorificado. Os Teus que tens escolhido sejam salvos. Os Teus filhos sejam edificados e alegrados com Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Então, aquele que habita, aonde? O que é o esconderijo do Altíssimo, irmãos?
Cristo Jesus, aquele que nos mantém seguros. Nós temos visto que o nosso mundo é um mundo movido a mérito, a medo e a mentiras. Os 3 M's. Quando o mérito não é alcançado, nós ficamos com medo e mentimos. E isso vai solapando. E nós criamos um eu idealizado, hipotético, impostor, falso, que demonstra aos outros o que não somos, para que eles nos admirem, mas nunca nos amem verdadeiramente, porque eles não sabem quem nós somos. Existe esse medo existencial, esse medo generalizado, um medo que tem um lado bom e um lado ruim. É o medo bom que me faz ficar longe da cascavel. Mas é o medo ruim que me faz perder o sono. Porque, segundo as estatísticas que eu vi, até a Cota me deu um livro sobre esse assunto, que 95% dos medos que nós alimentamos, eles não acontecem. As coisas não acontecem. A gente fica se envolvendo com este medo, mas ele não, de fato, não acontece. Há um medo assustador, um medo que nos mantém escondidos. Ontem à noite nós estávamos numa festa de aniversário de uma irmã nossa, e quando nós fomos chegando, o Barba disse: olha, estou com uma pessoa aqui no telefone que está em desespero, querendo falar com você, pedindo o seu telefone. E aí nós conversamos com ela e tivemos que ir na casa. O Barba foi comigo. E lá estava o nosso querido, um jovem, que no desespero da vida, dos fracassos, das frustrações, ele tomou uma atitude assim, desesperadora. Ele rasgou a Bíblia e urinou em cima dela. E estava desesperado, porque não tinha perdão. Ele queria se matar. Filho, nós temos um Deus que não se ofende com gestos estúpidos dessa natureza, porque tudo que tinha que cair, já caiu sobre Cristo Jesus. Nós temos um Deus que não tem vergonha de nós, porque a vergonha caiu sobre Ele. E um Deus que não se escandaliza, mas que se interessa por gente. E eu estou numa fase agora que eu não quero saber das coisas que as pessoas têm para me contar. Eu quero que elas contem para quem pode resolver, porque eu não posso. Como eu não posso resolver, eu vou ser apenas um ouvido para ouvir o caso dele. Então você vai fazer o seguinte: vamos nos ajoelhar nós dois aqui, e você vai falar para Jesus o que você tem que falar. Porque eu não posso resolver e ele pode. Eu vou escutar um tempão você falar e depois eu não tenho solução para você. Mas eu vou ser testemunha da sua
oração, nós vamos ficar juntos. E eu vou apoiar a sua oração e nós vamos ficar aqui nós dois. Assim eu gasto menos tempo ouvindo e depois ter que orar. E eu preciso aprender a remir o tempo. Então eu não preciso ficar escutando o que as pessoas têm que me dizer, porque eu não tenho solução para elas. Ou vocês também têm? Eu acho que os terapeutas vão ter menos trabalho agora, se fizerem assim. Vamos junto contar para Jesus? E aí, ele começou a contar para Jesus, e eu acompanhando, e concordando, e confessando, e fomos juntos, eu também, e deixei ele na mão de quem pode. Porque eu não posso, você não pode, nós não podemos, mas ele pode. E se ele pode, qualquer um de nós pode ser instrumento da graça dele nesse mundo de medos e de torturas. Eu posso sair das trevas e vir para a luz e confessar as minhas coisas no lugar onde eu sou amado. E se eu sou amado, o amor de Deus cobre multidões de pecados. E pode libertar aquela pessoa que tem um histórico difícil, como o meu e de muitas outras pessoas. Então nós vimos aqui que existem alguns medos que são universais e que eles têm feito muito mal às nossas vidas. O medo da culpa, que é aquele chamado medo existencial da culpa. Eu tive medo. Por quê? Porque eu estava nu. Mas você não estava nu desde o dia que eu criei você? Mas eu não sabia que eu estava nu. Agora que eu passei a saber, eu tenho medo de mim. Eu tenho medo da minha estrutura. Depois deste medo, nós falamos aqui sobre o medo da solidão. O Jacó disse: eu tive medo que você tirasse minhas mulheres. É o medo de perder os parentes, os filhos, a esposa. Tem uns que até querem perder a esposa ou o marido. Eles até ficariam satisfeitos se eles fossem, mas... eu tenho uma história lá do Piauí, mas eu não vou contar não, porque tem muita gente escutando. Mas o marido morreu e a mulher ficou feliz com a morte dele. Cantou lá na hora do sepultamento, feliz que ele se foi. Mas tem um medo da solidão. Esse medo tem matado muita gente. Há o medo da incerteza. É o medo da morte. Eu não sei o que vem depois. E domingo passado nós vimos o medo do fracasso, o medo da vergonha. O cara que enterrou a mina. O homem nobre deu uma mina para cada um dos 10 homens e foi para um país distante. Quando ele volta, ele vai prestar conta e um diz aqui está a tua mina. Tu me deste uma, estou te devolvendo 10. Ele deu uma mina para cada um. É diferente da parábola dos talentos. A parábola dos talentos, ele dá talentos diferentes a pessoas, mostrando que há diferença em administração de talentos nas pessoas. Mas da mina, é uma só para cada um. Isso aqui ele está trabalhando com a graça, que é universal e é para cada. Mas com a graça, a fé que nos é dada, a fé é dada. A fé não é nossa, é um dom de Deus. Nós não nascemos com ela, mas Ele distribuiu uma medida da fé a cada um. E esta fé que nos foi dada, ela é universal a todos os que recebem. E um multiplicou, teve 10 minas. O outro multiplicou
e teve 5 minas. E um outro, que é o que nós vimos, e vamos só retornar aqui, Lucas 19, 21, dizendo ele que teve medo. Eu tive medo de ti. Lucas 19, 21. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Que coisa! Ele tinha um medo terrível. E, nesse medo, ele fez um julgamento horroroso. Se essa figura aqui está representando Jesus, então esse cara tinha um conceito terrível de Jesus. Tive medo de ti porque tu és rigoroso. No grego, a expressão é austero. É rude, pesado. Tiras onde não puseste. O que é uma pessoa que tira onde não põe? Explorador. Tirano. Ceifas onde não semeaste. Eu tive medo de ti. Tem muita gente, e aqui nós precisamos entender isso, que tem uma cultura do medo na igreja. Se você não fizer isso, Deus não vai abençoar você e você pode ser castigado. Quem conhece essa teologia do inferno? Tem gente levantando a mão, tem outros que estão com medo de mostrar. Entendeu? Essa daqui levantou logo a mão porque ela sabe, ela conhece essa coisa do medo, do controle, do cabresto. Ela funciona na casa da gente, na educação dos nossos filhos. Isso funciona no sistema monetário. Isso funciona no sistema educacional. E isso funciona em toda essa coisa que é a questão do medo, fazer a pessoa obedecer por medo. Agora, obediência por medo é obediência? É o quê? Se não é obediência, é o quê? Escravidão. Obrigado. Escravidão. É vassalagem. Eu não quero obedecer a Deus por medo. E isso não é obediência. Esse tipo de coisa gera vergonha. Uma das coisas que a gente percebe é quando eu comecei a aprender a corrigir filho. Filho tem que ser corrigido. E não venha essa história de que filho não precisa de correção, como se está colocando nas leis. Precisa de correção, sim. A criança precisa ser instruída. A instrução é um processo longo, porque ele vem sem informações, ele vem... Você pode usar a expressão tábula rasa. Ele vem como uma folha em branco, ele só tem uma natureza rebelde, mas ele não tem informações. Então, para educar uma criança, você precisa informar, e ensinar e mostrar. Eu quero que esse iPad fique aqui. Isso é a mesma coisa de dizer, eu vou botar aqui. Ele vai tirar e botar aqui. Então, a educação, a parte de instrução, ela é longa, e você tem que falar, e dizer, uma vez, duas, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 vezes. Lei de Chomsky.
Ele estudou isto. Tem que dizer a mesma coisa. Ele vai desobedecer, e você vai fazer admoestações. Admoestar é notétesis. Notétesis. Nos é mente. Esfregar a mente com a mente. Levar a criança a compreender isto é longo, um processo. Mas ele vai continuar desobedecendo porque a natureza adâmica é rebelde por essência. Aí você tem que levar a criança no quarto. Você e a criança. Se o pai estiver na casa, é o pai que deve fazer isto, não a mãe. Se a mãe estiver, é a mãe. Leva no quarto. Fecha a porta. Por quê? Porque a criança não precisa ser envergonhada. Você não precisa gritar com a criança. Você não precisa berrar. Você não precisa fazer show. E você também vai corrigir não com raiva. Você vai corrigir com amor. Porque Deus disciplina ao filho a quem ama. E você vai lá e tem um lugar próprio que foi criado por Deus para isto. Foi criado almofadado. E você pega uma varinha e dele umas 3 varadas bem dadas. E depois fique com ele até o soluço aparecer. Quando o soluço aparecer, abrace-o e explique o seu amor para com seu filho. Não fará isso mais do que 3 ou 4 vezes, se fizer corretamente. Se não fizer corretamente, vai ter recorrências, vai ter, muitas vezes, ele vai tentar dividir. Mas como não é estudo sobre criação de filhos, nós vamos continuar. Eu estou falando de vergonha. Nós não temos que expor as pessoas à vergonha. A criança, o filho indisciplinado envergonha os seus pais, a sua mãe, diz a Bíblia. Então, nós precisamos, há um medo de fracasso, e esse medo de fracasso gera a vergonha. E nós precisamos saber que debaixo da sombra das asas do Altíssimo não existe vergonha, porque toda vergonha caiu sobre Jesus. Agora, hoje, isso tudo foi das outras vezes. Hoje, nós temos um outro medo, que nós vamos começar com Daniel, capítulo 1, versículo 10. É o medo clássico da punição, ou o medo do sofrimento. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por quê? Pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. O chefe dos eunucos tinha uma ordem de dar um cardápio para Daniel, Misael, Sadraque e Mesaque. Ananias e Azarias. E era uma comida do rei, da Babilônia. A comida da Babilônia é uma comida misturada. O judeu só comia comida kosher. Até hoje eles são bem radicais com a questão de alimentação. E Daniel chegou para o chefe dos eunucos e disse assim: eu não queremos comer essa comida. E o chefe disse para ele assim:
eu não vou botar minha cabeça a preço, porque o rei vai olhar para vocês e vocês não vão estar tão gordinhos como os outros. E a comida babilônica, uma comida muito misturada, e eles não queriam comer aquela comida. E o Daniel então faz uma proposta dizendo: faz uma experiência de 10 dias conosco. Se nós emagrecermos, então nós vamos entrar nessa história. E ele fez uma experiência e Daniel, e Misael, Ananias e Azarias ficaram mais bonitinhos do que os outros. Comeram uma comida certa, ficaram bem, e depois o eunuco, o chefe, foi e colocou o cardápio para eles, e no final das contas eles se tornaram 10 vezes mais sábios do que os sábios da Babilônia. A alimentação também é importante. Comprei um livro na estrada, vindo aí do estado de São Paulo, parei num posto de gasolina, e lá tinha uma livraria, e eu comprei esse livrinho que diz assim: você é o que come, como come e com quem come. E é muito interessante. Você é o que come, como come e com quem come. Então vou fazer só aqui também, assim, bem rapidinho. O que come, a gente come muita porcaria. Você come muito açúcar, você come muito, nós comemos muito sal, comemos muito farinha branca, comemos muito leite, comemos muito, são 5 brancos que diz que você deve fugir deles. Na verdade, são 6 brancos que você deve fugir deles. Açúcar, sal, farinha, leite, o jaleco do médico e cocaína. A gente come tanta porcaria por aí, se alimenta mal e depois sofre. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é o pavor do chefe dos eunucos. Eu tenho medo de perder a minha cabeça. Este é o medo do sofrimento, e é o medo que está tomando conta agora. É o medo que, ao meu ver, está levando estes executivos ao suicídio. Vamos para Lucas, capítulo 21, versículo 26. Seria interessante nós andarmos um pouquinho para trás. 26, 25, 24. Acho que podemos começar no 23. Não, pode passar essas, deixa a mulher grávida para lá. Isso aqui é lá na queda de Jerusalém. Vamos entrar no 24. Vamos ver. Não, vamos passar também. É 23, 25, lá, 25. Aí não é também, aqui. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Essa palavra desmaiarão pode indicar a palavra se suicidar. Se
extinguir. No verso 25, vocês prestem atenção que ele diz assim: haverá sinais no sol. Se você é estudioso, você vai verificar que estão havendo alguns sinais no mundo cósmico. Algumas coisas. Nós não temos muitas informações de fontes mais, porque as fontes são controladas. Sinais no Sol, na Lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Não precisa se apavorar, não, porque se você estiver debaixo das asas do Altíssimo, você está seguro. Mas também não precisa ficar fazendo a história. Isso que não é verdade, que a avestruz não esconde a cabeça, esqueça a invenção. Mas, de qualquer modo, é uma história que algumas pessoas querem fugir da realidade se escondendo a cabeça e deixa todo o corpo do lado de fora. Negando os fatos. Os fatos estão aí. Nós estamos num tempo bem complicado. Um dos pastores até sugeriu que a gente mostrasse alguns vídeos para a igreja. Eu, pessoalmente, quero ficar com a palavra de Deus, mas vocês podem, por exemplo, se quiserem, Illuminati e a Bíblia, e leiam e vejam a sequência dos fatos, desses fatos que estão acontecendo hoje. Não é amanhã, é hoje. E o verso diz que haveria um terror. Olha o verso 26. E haverá homens que desmaiarão de fobos, de medo, de angústia, de perplexidade. Esse medo é o medo do sofrimento. Eu também não gosto dele, eu não quero sofrer. Uma vez a minha esposa perguntou, pastora Bruchaine, e quando vier a grande tribulação? E se a gente tiver que passar pela grande tribulação? E se a gente passar, ele disse assim, minha filha, não passa a ponte antes de chegar nela. Quando vier, Deus vai lhe dar força para suportar. É natural que nós tenhamos este medo do sofrimento. É natural. O que não é natural é ter pavor se você está debaixo das asas do Altíssimo. Existem mais dois medos que eu quero ver se eu termino hoje. E Mateus 14, 26, que é o medo do fantasmagórico, do desconhecido, daquilo que a gente não sabe explicar. Mateus 14, 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo, gritaram. Jesus tinha multiplicado pães e depois mandou eles embora, atravessaram o mar e ficou lá um tempo orando, e na terceira vigília da noite ele resolveu voltar, ir para lá e cortar caminho. E para a melhor maneira de cortar caminho, ele resolveu passar por cima do mar.
Dr. Christian Shen disse uma coisa que eu acho muito razoável. Jesus não quebrou nenhuma lei da física. Ele usou uma lei que nós desconhecemos até agora. Assim como até alguns anos atrás nós desconhecíamos os benefícios do laser. Hoje os doutores operam com bisturi a laser e coisas assim, mas há 100 anos atrás era possível pensar nisso? Não era possível, desconhecia. Não é que Jesus tenha usado qualquer coisa, o milagre é a utilização de uma lei fora do nosso conhecimento. O que nós conhecemos de física é muito pouco diante do tanto da metafísica da física quântica que está por aí. Então, ele vinha andando sobre o mar e os discípulos olhando, espera, a lua devia estar meio bonita, e eles olharam e viram aquele cara que vem andando, passeando em cima do mar. É para ter medo ou não? Eu vou dizer para vocês, eu ia arrepiar os cabelos. E ficaram aterrados. Eles ficaram, aguados, que eles estavam em cima da água. Eles ficaram, em tribulação, perplexos. E é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. De vez em quando eu tenho uns medos que chegam, eu fico todo arrepiado. Principalmente quando nós estamos lidando com as coisas das trevas. Por exemplo, ontem mesmo à noite, eu sabia que era coisa da treva, porque eu me arrepiava assim, coisas de... É coisa dele, mas ele foi vencido na cruz do Calvário e foi colocado à execração pública, então a gente não enfrenta não porque somos fortes, mas porque o forte o venceu. Seria bom a gente andar um pouquinho para baixo, que quando eles gritaram, veja o verso 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Sou eu, eu sou. Não temais, o eu sou está no controle, debaixo das asas do Onipotente. Nós vamos enfrentar crises, mas aonde é que você vai ter segurança? É inexplicável, mas o eu sou está nesse negócio. Eu estava viajando no avião de Curitiba para São Paulo. Do meu lado ia uma moça que parecia, pelo que depois eu conversando com ela, moça de programa que ia para Espanha. Muito bonita, muito. E o avião começou a jogar. Aquele negócio que ele subia e voltava e jogava assim, e a moça gritava: meu Deus! Eu digo: não, minha filha, não precisa ficar apavorada não, que isso é mais ou menos normal. Cá comigo. Porque, segundo a teoria do meu filho, existem duas pessoas que viajam de avião: os que têm medo e os que mentem. E às vezes eu minto que eu... Mas aí ela gritou assim: me dá a sua mão. E eu segurei a mão da moça e eu me lembrei de Jesus. Esse texto aí vai contar depois o outro medo, o Pedro. E Jesus precisou segurar nele. Você está seguro por um Deus que, apesar de você ter medo, Ele está segurando a situação. Vamos ver aí que Jesus disse: não temas. Agora vamos ver
vamos andar um pouquinho. Já que estamos andando aqui, a gente segue o 28. Respondeu-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse... Pera. Não corre não. Se és tu o eu sou, bota um tapete. Atã tem um tapete vermelho. E ele pediu um tapete para Jesus. Põe um tapete aí para eu andar. Manda uma palavra tua. Porque o universo é sustentado pela palavra de Deus. Nós somos salvos pela palavra de Deus. E Ele nos sustenta pela palavra de Deus. E Ele nos santifica pela palavra. Manda uma palavra tua aí. Se o Senhor mandar, eu vou. Interessante. Porque você não tem fé sem palavra. Precisa da palavra de Deus para a gente ter fé. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então manda ir ter contigo sobre as águas. Eram 12. O Pedro foi o único que se propôs a isto. Eu gosto desse cara porque ele faz muito erro, mas ele também dá cada uma que é interessantíssima. Agora veja o verso 29. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. O tapete é vem. Só isso. Vem. Quando Jesus disse vem, pode ir. Quando o Espírito diz vem, pode vir. Isso tem segurança e segurança eterna. Vem. E descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. O verso 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. De onde surgiu o medo? De tirar os olhos do Senhor e olhar para as circunstâncias. Olhou para o vento. Viu a força do vento. O outro evangelista disse, e as ondas. O negócio estava ventando. O Criador do universo andando. Os discípulos remando apavorados. Um fantasma, não sou eu, vem. Andou. E aí, teve medo. Bem natural, bem humano. Porque nós olhamos para o lugar errado. E Jesus começando a subir, gritou, salva-me, Senhor. Mas ele gritou a palavra certa. Ele disse, Senhor. Salva-me. E o que aconteceu no verso 31? E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus, estendendo a mão, segurou. Jesus segurou. Quem segura é Jesus. Eu quase apanhei uma vez, lá em Vila Nova, pregando lá, e tem aquele hino muito cantado pelo meio cristão, de um modo geral, católicos e protestantes, evangélicos, cantam, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. E assim jamais tropeçarei. Eles tinham cantado lá o hino, cantado lá a música e tal, e eu fui pregar e entrei com esta. E disse, eu não seguro na mão de Deus, porque toda vez que eu seguro, eu solto, não tenho força.
Eu prefiro que ele segure na minha mão. Aí peguei uma criança que estava assim, e disse assim, segura na minha mão aqui, minha filha. A criança veio, menino muito esperto, ele segurava e eu não segurava na mão dele. Aí eu puxava assim, a mãozinha dele não conseguia, escapulia da minha. Aí depois eu metia a mão assim e fiz. Você sabe por quê que quando Deus nos segura, Ele não solta? Porque Ele é onipotente. Agora, quando eu seguro, eu escapulo. Não sou eu que seguro, é Ele que me segura. Por que nós não vamos ter medo? Porque Jesus está no controle da tempestade. E Ele vai nos guardar. Para terminar. 1 João capítulo 4, verso 18. 1 João 4, 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor, e esse perfeito amor está em Cristo Jesus. Esse perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormenta. E aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Existe a casa do medo, existe a casa do amor. Na casa do medo é tudo controlado. Na casa do amor, Deus nos liberta. Nós preferimos seguir a teologia da graça plena, porque na graça plena, Deus nos aperfeiçoa mesmo nas nossas quedas, e é Ele quem cuida de nós. Do que eu ter que usar uma metodologia de temor, de medo, para que as pessoas obedeçam e façam as coisas. Por que você vai fazer isso? É por medo? Medo do inferno? Então, quando Madame Guyon pegava aquele balde de água numa mão e uma tocha de fogo na outra, e gritava na frente do Palácio de Versalhes, na França, eu quero com essa tocha tocar fogo no céu, e com esse balde d'água eu quero apagar as labaredas do inferno. Eu quero com essa tocha tocar fogo no céu, e com esse balde d'água eu quero apagar as labaredas do inferno. Mulher louca, o que você está dizendo? Onde tem ordem você quer botar fogo? Onde está o caos você quer apagar o fogo? Que história é essa? Para que ninguém busque a Deus por interesse das ruas de ouro, nem com medo das chamas do inferno, mas por aquilo que Ele é, amor. A mulher não é doida não, ela é lúcida. Eu quero um Deus, eu quero andar com Deus, que não me rejeita, mas um Deus que me acolhe no seu amor incondicional. E que por seu amor, Ele me justifica, fazendo-me morrer na cruz com Cristo. E colocando a sua vida em mim. Isto é evangelho. Isso é diferente. Um pastor escreveu-nos uma carta essa semana para o Sola Gracia, o Instituto Sola Gracia, que distribui livros, e ele dizia no livro que ele leu, Cruz Credo, o Credo da Cruz, esta mensagem eu não conhecia. Eu conhecia que Cristo tinha morrido por mim, mas que eu tinha morrido com Cristo.
essa eu não conheci, mas agora eu estou descansando nesta graça. É verdade que Cristo morreu por mim, isso é verdade. É verdade bíblica, mas é verdade também que eu morri com Cristo. E a mesma Bíblia que diz uma coisa, diz a outra. E as duas coisas precisam estar equilibradas, porque senão nós pendemos para lados exagerados. Então, queridos, no amor não existe medo. Eu queria dizer mais dois textos, e a gente... 2 Timóteo 1:7. Segunda Timóteo 1:7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não nos deu espírito de medo. Ele nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação, equilibrado. No mundo nós vamos ter dificuldades, mas nós temos aquele que financia o poder, o amor e a moderação. E Romanos capítulo 8, verso 15... Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Não recebemos espírito de escravidão. Você falou a palavra de medo, escravidão. Mas recebemos espírito de adoção de filhos. Filhos ruiós, filhos amadurecidos no amor do Pai, para não vivermos atemorizados. Nós podemos dizer, papai, estou aqui seguro debaixo das tuas asas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e vive debaixo das asas do Onipotente. Não precisa viver na exaustão das fobias, do pânico, do terror noturno, que exaurem a vida com ansiedade, preocupação e transtornos. A minha filha do meio tinha pavor de viajar de avião. Uma vez nós fomos para o Nordeste, ela no meio, a mãe na janela e eu no corredor, segurando a mão dela o tempo todo. Moça! Outra vez ela desceu com a irmã em Washington, em pânico, e telefonou para mim, pai, eu digo, daqui eu não tenho jeito para segurar a sua mão. Pai, eu estou com medo. E aí começou a desenvolver um terror noturno. Ela deve estar me escutando lá. Um terror noturno. Um terror que chamam de síndrome do pânico. Aí à noite eu ia para lá, para a cama dela. Dizia, síndrome do pânico se vence com o amor de Jesus Cristo e a graça de Jesus. Ela hoje viaja o mundo todinho de avião sem medo. Porque o remédio contra o medo é o amor incondicional de Deus para nós. A gente, se tiver que morrer naquele avião, vai morrer feliz. Porque está dentro do amor de Deus. Agora, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não precisa viver com medo de paura e coisas assim, porque ele tem, eu acho que eu terminei aqui, fechei sem verificar. Não, tem uma coisa que eu dizia, aquietemo-nos sobre a potente mão de Deus, descansemo-nos sobre a suficiência de Cristo,
e andemos sob a soberana direção do Espírito Santo. E aleluia. E acabamos os 2 versículos. Então depois a gente vai continuar olhando o outro lado do salmo. Não tem que ter paura. Mesmo se tivermos que passar pela grande tribulação, vamos passar munidos pela suficiência de Jesus Cristo. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.